Oi, eu sou a Noa, eu participo do coletivo Ocupa o Barco. A ideia do grupo parte da observação dos abandonos que a gente tem na nossa sociedade em grande escala, porque em decorrência do consumismo, de alguns valores que guiam a nossa sociedade, algumas coisas são deixadas para trás e isso faz parte do próprio sistema. Então, a começar pelo abandono, por exemplo, de alimentos, 1/3 dos alimentos são jogados fora em bom estado ainda, o abandono de roupas, que muitas vezes a gente tem sobrando, agasalho, cobertor, e tem pessoas precisando. Então, a ideia é remanejar, né? Construir uma redistribuição desses recursos que já estão disponíveis. E aí, entre os abandonos, o principal que a gente pauta no grupo é o abandono de imóveis. Aqui em Florianópolis, segundo o IBGE, são mais de 21 mil imóveis abandonados. Isso já representa um aumento de 6 mil em relação ao censo anterior. Então, é um problema que está crescendo. E, apesar disso, não existem políticas públicas voltadas a isso, não tem uma legislação específica, apesar de ter, sim, no Estatuto da Cidade, no plano diretor, mencionar a função social da propriedade, mas, na prática, não tem políticas públicas que ajudem a colocar isso no plano concreto, né? Então, a ideia do movimento é construir isso junto às autoridades locais e promover a ocupação como uma nova política pública, como uma cultura. Então, de transformar imóveis que estão vazios, que não estão cumprindo função social alguma, e mais que isso estão gerando diversos problemas para a vizinhança, para a sociedade, questão de danos por fenômenos naturais, a questão da dengue ou ponto de drogas, etc. Então, pegar esses espaços que estão se deteriorando e transformá-los em centros que podem ser preenchidos com cultura, com educação, com diversos projetos, que hoje em dia a gente tem muitos projetos acontecendo na ilha, muitos deles precisam de um espaço para as atividades e não tem. E esses espaços existem, então promover esse encontro, né, entre as coisas que estão abandonadas e as carências que a gente tem que podem aproveitar esses abandonos para gerar essa transformação social. A gente faz a Tomada, que é um evento aqui no Largo da Alfândega, por ser um espaço público e aberto, e a gente promove algumas ações paralelas em relação aos objetivos do grupo. Então a gente faz a reciclagem de alimentos, a gente coleta alimentos que os sacolões vão descartar, e a gente transforma melhoradas em relação ao momento em que ele foi concedido. Eu passei 6 meses morando em Bruxelas, na capital da Bélgica, e lá isso vem sendo cada vez mais realizado, inclusive porque o governo já está assumindo a questão dos imóveis abandonados como uma preocupação deles. Então, por exemplo, uma medida que ajuda muito a tomar providências em relação a isso é que é cobrado um imposto por metro quadrado de imóvel vazio. Então, se o dono deixa o imóvel ali sem utilização nenhuma, ele vai estar pagando imposto. Quando vem um grupo, um coletivo independente e propõe de utilizar aquele espaço com fins sociais, o proprietário ele vê que não apenas ele vai estar contribuindo com a comunidade, mas ele também vai estar se isentando de pagar esse imposto. Isso só para exemplificar entre algumas medidas. Eles têm um órgão público responsável especificamente para tratar disso hoje em dia, na Bélgica. O diálogo com o poder público ele é um pouco complicado, porque por mais que algumas instâncias demonstrem interesse no projeto e reconheçam a utilidade pública dele, na prática a burocracia obstrui muito esse caminho. Às vezes as pessoas que estão trabalhando
Então a gente está nesse processo. Aqui muitas vezes a questão da especulação imobiliária acaba se sobressaindo em relação a projetos que visam uma transformação social em busca de uma sociedade mais justa. Então é uma disputa de território, de políticas, uma disputa É mais difícil apontar as razões de abandono. O mais fácil de imaginar é um descaso mesmo, uma despreocupação com um imóvel que tá ali disponível para a sociedade, que poderia estar sendo usado, mas as iniciativas não vão partir do poder público para dar um fim para esse imóvel. E por isso a gente, enquanto sociedade civil, está se organizando para demandar, para apontar.